Amigos e amigas, eu queria passar essa mensagem para diretores, gerentes e, de modo geral, colaboradores das concessionárias de veículos do estado de Goiás e também do Brasil. A quarta-feira passada, ou seja, dia 3 de julho, eu dei uma palestra sobre liderança versus conflito de gerações, com base no meu livro Liderança Disruptiva e Perenidade. O que é que nós trabalhamos lá? Nós trabalhamos o conteúdo deste livro, que já está há pouco mais de 3 meses esgotando e já vai para a segunda edição. Então, o que é que eu falei lá? Sobre sonhos. O que move o homem é o sonho, é o acreditar longe. O homem vai longe depois de estar cansado. Quanto mais ele sonha, mais ele chega lá. E quando você para de sonhar, você começa a morrer. Outro assunto muito importante aqui é a família. A base do ser humano é um triângulo: família, Deus e trabalho. Família, Deus e trabalho. É isso que dá o equilíbrio produtivo do homem. O homem tem que ser feliz para ele ser produtivo. Isso eu vou falar também para vocês. A espiritualidade. Tudo quanto fizer, de fazer de todo o coração, como para Deus e não para os homens. Está em Colossenses, na Bíblia. Você coloca o teu amor no que faz, como aqui no meu trabalho. Cada pessoa que entra aqui, eu digo, o que é que eu posso fazer por ele? Eu nunca penso o que é que eu posso tirar dele, dessa pessoa. Isso é espiritualidade, é doação, é o amor, doação. Falo também nesse livro sobre a tecnologia digital. A inteligência artificial está aí. Mas quanto mais preparado, bem informado você for, mais você tira proveito da inteligência artificial, da tecnologia. Quanto menos preparado, mais a tecnologia engole você. Olha bem o que eu estou falando. Veja bem. E a liderança disruptiva? A liderança hoje, ela é importante, é aquela que faz a diferença. E o que é uma liderança disruptiva? Em primeiro lugar, amigo, a principal característica dela é a autoconfiança dessa liderança. Em segundo lugar, para você ser um líder disruptivo, você é capaz de interromper o segmento normal de um processo, desestabilizando o primeiro momento para sair mais forte lá na frente. Você tem que ser ousado, você tem que ter coragem. Isso faz parte da liderança disruptiva. Em terceiro lugar, você avalia o desempenho da equipe focado em 2 indicadores: os numéricos e os comportamentais. Você não pode separar mais um do outro. O indicador comportamental, ele impulsiona o numérico. Para você ser esse líder disruptivo, com a equipe você consegue desenvolver um relacionamento de forma horizontal sem se deixar vulgarizar. É essa a importância de um líder com os colaboradores. Você não pode ser assim. Você não pode criar essa intimidade que pertence à tua família e aos entes queridos. Não é assim. É um líder resiliente e antifrágil. O que é um líder antifrágil? Nós temos no mundo empresarial pós-pandemia, nós temos um líder frágil, aquele que é como um cálice, ele se quebra no primeiro grande problema que ele aparecer na frente. O líder robusto é como uma pedra oca, ele vai acumulando problema, uma hora estoura. E o líder antifrágil, não. Ele passa pelos problemas, ele se recupera do problema e, além de ser resiliente, ele cria novos caminhos. E isso faz parte da liderança disruptiva. Agora, a base de todo líder disruptivo é Deus e a família. Isso é muito importante para você pensar. Esse é o caminho, amigo, de um líder disruptivo. Falo também no meu livro sobre outro assunto muito importante. No livro também eu trato, e também no treinamento, o que é um mundo VUCA e um mundo BANI. 2 mundos que se entrelaçam e um é continuidade do outro. O que é um mundo VUCA? Esse conceito foi criado pelas Forças Armadas Americanas no final dos anos 80 para descrever o quê? O cenário do mundo pós-guerra, o cenário depois da queda do Muro de Berlim, o cenário quando caiu as Torres Gêmeas. O mundo VUCA quer dizer um mundo volátil, mudanças são rápidas demais. A mudança é tão rápida que o mundo hoje fica obsoleto
a cada 18 meses. Aí tem o mundo incerto do VUCA, a dificuldade de se prever o futuro. Como é que você vai planejar daqui a 5 anos? Se tudo muda todos os dias. É uma dificuldade. Ainda é um mundo complexo, o excesso de variáveis dá essa complexidade. E a ambiguidade, dificuldade de ser compreendido. O mundo VUCA nos leva a um mundo onde nós temos que estar atentos para sobreviver. Mas esse mundo passou a perder todo o interesse dele quando foi em 2020. O mundo BANI é um mundo novo que tomou lugar do VUCA. O mundo, ele traz um olhar principalmente para a aceleração digital que estamos vivendo, acompanhando os últimos tempos, e que foi ainda mais perceptível durante o período da pandemia. O que é o mundo BANI? O mundo BANI é um mundo frágil, os negócios podem ruir a qualquer momento. Olha a importância de ter pessoas capazes. Nós não temos que ter dentro da empresa só pessoas fiéis. Nós temos que ter pessoas capazes. Se eles são capazes, são respeitados e ganham bem, eles são honestos à empresa. No mundo frágil, o que é o mundo ansioso? No mundo BANI, o A de ansioso é incerto e fragilidades devido ao desconhecido. O que eu mais recebo aqui no escritório são pessoas ansiosas, à procura de uma resposta depois do mundo BANI. BANI, frágil, ansioso e não linear. Planejamento a longo prazo não faz mais sentido. Os planejamentos hoje é plano de ação para 1 ano, plano de ação para 6 meses, porque o mundo muda a cada dia. E difícil de ser compreendido. O excesso de conteúdo nos torna incompreensível. Você tem tanta informação que você se perde. Amigo, falando para vocês de coração, o VUCA é a representação das incertezas e mudanças recorrentes do mundo. O mundo BANI é a representação da era do caos, o excesso de informações e o comportamento das pessoas em relação a essa mudança. O comportamento número 1 do mundo BANI é a ansiedade. Acontece, amigos, que eu estou falando também nesse curso sobre conflito de gerações. Liderança versus conflito de geração, que está também no livro Liderança Disruptiva. Nós temos atualmente 5 grandes gerações que nós temos que prestar atenção a ela. Primeiro, a geração Baby Boomers. Quem é a geração Baby Boomers? Todas as pessoas que nasceram entre 1945 e 1960. É uma média de 72 anos. Baby quer dizer bebê, Boomers, explosão. Depois da Segunda Guerra Mundial, a população do mundo se multiplicou. As pessoas queriam amar. E o que é que acontece com a característica da geração Baby Boomers? Estabilidade, família, patrimônio, relação patrão-empregado muito separada. E o patrimônio é família, tradição e propriedade. São pessoas muito tradicionais. Na Baby Boomers, os pais criavam os filhos para ser herdeiro. Aí vem a segunda geração, que é a geração X, entre 1961 e 1980. Essa geração tem em torno de 55 anos. Já é outra característica. As pessoas da geração X, eles têm estabilidade na carreira, eles querem influência da televisão, foi muito grande na vida dessas pessoas e na vida das famílias. E foi quando apareceu a mulher no trabalho. Na geração X, a mulher começou a despontar no trabalho. Mas qual é a característica em relação aos descendentes? Não está sendo criado herdeiro, e sim, uma coisa muito importante, não é herdeiro, são pessoas que vão trabalhar a sucessão, são sucessores, são bem preparados. Eu tenho hoje aqui no meu escritório 18 filhos de empresários, onde eu estou há 2 anos trabalhando na sucessão de cada um deles, para ele se preparar para esse momento. Aí vem a terceira geração, que nasceu entre 1981 e 1995. É a geração Y, ou geração milênios, a mesma coisa. Essa geração, qual é a característica? Tecnologia, preparo,
criatividade, liberdade e autoconhecimento. Eles querem liberdade para produzir, eles querem liberdade para viajar, eles querem usufruir mais dos bens que os pais lhe deram. Eles querem trabalhar, mas eles querem tempo para curtir, para viver. Essa geração é a principal hoje. A produtividade dela está ligada também à qualidade de vida. Nós temos a quarta geração, que é a Z, em torno de 22 anos, entre 1996 a 2010. Qual é a característica dessa geração? São instáveis, ansiosos, críticos seletivos e eles gostam de seguir os sonhos. A geração Z, ela quer entrar na empresa e já quer resultado. A geração Z, ela não espera, ela quer aqui e agora. Daí tem que ter uma diretoria de RH preparada para saber lidar com esses conflitos. Tem que ter uma liderança para entender cada geração. E a geração dos meus netos, que é a geração nascida a partir de 2011. Tem aqui o meu neto Caio, tem a minha neta Letícia, a Mariana, a Luísa. Pois é, esses são ativos digitais, nativos digitais, globalmente conectados com tudo, relações superficiais, porque eles vão para o digital, mas essa geração alfa, que é essa geração de 13 anos, ela precisa da atenção dos pais, do acompanhamento dos pais, porque eles têm o mundo bom e o mundo ruim para eles verem. Isso são as gerações que eu trabalho no livro, e é muito importante essas gerações. Aí você me pergunta, o que é que deve se fazer com essas gerações? Quais são os conflitos das gerações? Depois que eu falei, os valores. Cada geração tem seu valor. As crenças. Cada geração tem sua crença. As visões do mundo são distintas, cada um tem uma. O estilo de comunicação e a forma de trabalhar é diferente. Daí, todo líder, ele tem que ter sensibilidade em lidar com pessoas. Por isso que nós estamos na era digital, mas a era do sentimento. Isso faz a diferença da sua vida no trabalho. É isso que eu queria mostrar para vocês. Tudo isso você acompanha no meu livro e na palestra que eu dei há poucos dias para o 5ODIV. Aí você pergunta, quais são as competências básicas para ser um líder disruptivo? Eu digo a vocês que para ser um líder disruptivo ou uma pessoa conectada, ela tem que ter 4 pontos da mesa, 4 pés. Primeiro é aprender a aprender todos os livros, você fica mais forte. Para você acompanhar as mudanças, para você crescer, você tem que estar atento ao aprendizado. Você tem que esquecer velhos paradigmas. Você tem que buscar autoconhecimento, porque não é a empresa que vai lhe oferecer, hoje você vai em busca. Você tem que ter a humildade de reaprender o que você já sabia. E qual é a vantagem da humildade para você ser um líder ou para você estar conectado agora? Humildade é uma palavra latina que quer dizer humus, terra, fertilidade e produtividade. As pessoas humildes são mais férteis, são mais produtivas. Em segundo lugar, comunicação e colaboração. Tem que ter tempo para se relacionar, buscar parcerias e cultivar amizades. Nós vivemos hoje numa sociedade de desgarrados, onde cada um se vira. Não, procura amizade, não só no WhatsApp, mas se encontre. Você não faz sua amizade só na telinha do computador ou na telinha do seu celular. Procura comunicação e colaboração, faz parte do líder de hoje. Em terceiro lugar, cuidar da própria carreira. Amigo, é tanta instabilidade, tanta força, que você está mais atento às tendências. Você tem que se tornar empregável. E para você se tornar empregável, você não tem que ter só hard skill, suas competências técnicas. Você tem que ter soft skill, suas competências comportamentais. Às vezes você é um bom técnico, antigamente era aprovado, mas hoje em dia você às vezes é um bom técnico, mas é um péssimo ser humano para relacionamento. Então, sem um soft skill, você não se dá bem em empresa nenhuma. E em quarto lugar, multiconhecimentos.
a inteligência artificial, já falei hard skill, o que é soft skill, o mundo VUCA, o mundo BANI, isso gera uma pessoa capaz, uma pessoa bem preparada. Agora você me pergunta, depois de tudo isso, professor Rafael, o que é sucesso? Eu pergunto a você, o que é sucesso? Me responda você, o que é sucesso? Pense. Alguém que está me vendo aí vai dizer, sucesso é ter conseguido uma casa nova. Sucesso é um bom emprego. Outro vai dizer, sucesso é um carro zero. Sucesso é viajar. Amigo, tudo isso é importante, mas não é o verdadeiro sucesso. Sucesso é ter paz. Na minha idade, eu descobri que a paz é o maior sucesso do homem. A paz com Deus, a paz com a família, a paz no trabalho, a paz com os amigos. Se você tem paz, você tem felicidade. Você não pode ter felicidade se não tiver paz. E, de acordo com a Universidade do Reino Unido, fala o seguinte, as pessoas felizes vivem 6 anos a mais do que os infelizes. E as pessoas felizes no trabalho produzem 20% a mais do que os infelizes. Como é que eu concluo nossa conversa? Que os anos me ensinaram que a paz é muito importante. É quando o seu coração está em sintonia com sua mente. E como é que eu digo que eu tenho paz? Quanto mais velho eu fico, menor eu sinto a necessidade de ser entendido, incluído o aceito. Quanto mais velho eu fico, menor a necessidade de agradar sem querer agradar. Um dos maiores problemas do ser humano é querer ser o que o outro queria que ele fosse. Não. A paz e a felicidade está em você ser você mesmo. Lógico que respeitando os limites da comunicação. Para eu ter paz, nunca eu tomo uma decisão permanente com base em uma emoção temporária. Nunca tome a emoção não pode dominar a tua vida. Não é isso. E em terceiro lugar, amigo, ter problema na vida é inevitável. Ser derrotado por eles é opcional. Me perguntaram uma vez como é que eu explicaria uma pessoa que dá fim à vida dela. Aí eu digo para você, dar fim à sua vida é uma solução definitiva para um problema temporário. Sair desse emprego é a solução definitiva para um problema temporário. Você não esquece, viva o momento, conte até 10 antes de tomar uma atitude drástica. E aí você faz a diferença na vida e no trabalho. Eu queria concluir essa nossa conversa aqui no meu livro, quando eu falo o seguinte, o líder é aquele que sabe o que quer alcançar e consegue inspirar os outros a também o desejar, ou seja, o líder é aquele que inspira, não é aquele que manda. Ele comanda, comandar é diferente de mandar. Isso é autoridade, não é poder. Mas a maior liderança, amigo, é a liderança que sai do âmago do seu coração, das entranhas de sua sensibilidade. A maior liderança é você amar, gostar e cuidar de você. De você. Dessa maneira, você vai ajudar os outros e vai atrair os outros como se fosse um imã. Muito obrigado por hoje e até a próxima, se Deus assim nos permitir.